Olá, bom dia! Meu nome é Patrícia, sou da Igreja Batista Jacari e sou professora dos adolescentes. Hoje nós iremos iniciar a unidade 5 do estudo sobre mordomia, a mordomia e a igreja. E a lição de hoje, a primeira lição dessa unidade, fala sobre a mordomia e a igreja local. E o texto áureo para a lição de hoje se encontra lá em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Vamos ler? Escrevo-te estas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E a verdade prática que nós iremos aprender hoje é a seguinte: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e agradecido seja teu santo nome, Senhor Deus. Muito obrigada pelo privilégio que nós temos de poder estudar a tua palavra com liberdade. Que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Esta oração que eu te faço, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos lá? Bom, a leitura bíblica de hoje, que vai servir como base para o estudo, se encontra lá em Atos 9, 31, 1 Coríntios 1, 1 e 2 e Hebreus 10, 24 e 25. Você pode me acompanhar? Vamos lá. Atos 9, 31. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samária tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Agora lá em 1 Coríntios 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora lá em Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá? Agora o Paulo está lendo aqui a introdução. Eu fiz um pequeno resumo, tá? Para quem estiver acompanhando aí da literatura impressa, para a gente não se estender muito aqui. Mas quem tiver, por favor, acompanhe, tá? Ou se não, fique atento à leitura aqui. A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nesta lição, refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo. Amém? Então vamos lá, pedindo toda a orientação do Senhor para a gente aprender mais sobre a Tua Palavra. Número 1. A mordomia dos bens espirituais. A mordomia e a valorização da Palavra de Deus. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés. A referência se encontra lá em Êxodo 3, 1 a 22 e 17 a 14. Tempos depois, falou por intermédio de outros profetas a partir de Samuel até Malaquias. E nos últimos dias, revelou-se através de seu Filho Jesus Cristo. Está lá em Hebreus 1, 1. Hoje, pastores, discipuladores, educadores cristãos e professores da escola dominical são os mordomos que cuidam da evangelização
e do discipulado nas igrejas locais. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade e realçando o seu estimável e infinito valor. Tópico 2. A mordomia na evangelização e no discipulado. Uma das melhores formas de se exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. A referência está lá em Marcos 16, 15 e 16. De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e fora de tempo. 1 Timóteo 4, 2. Somente ela pode transformar o interior das pessoas. Aleluia, o poder da palavra. Todavia, paralelo à evangelização, deve ocorrer o discipulado eficaz. Mateus 28, 19. Que é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal, no curto, médio e longo prazos. Sem discipulado, não há profundidade da fé, perseverança, fidelidade e maturidade cristã. Olha como que as coisas se completam, né? A palavra de Deus, ela precisa ser pregada e faz-se necessário o discipulado, que é esse acompanhamento pessoal com aqueles, né, que iniciaram na fé. E a forma de nós zelarmos, né, pela mordomia da evangelização é agirmos dessa maneira, ok? Tópico 3. A mordomia no uso dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra, a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, os salvos. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Está lá em 1 Pedro 4,10. Na Bíblia, a orientação para o uso correto dos dons espirituais. 1 Coríntios 14:40. Por esse motivo, certas práticas estranhas às Escrituras não devem ser estimuladas nem toleradas no desenvolvimento ministerial cristão. Agora a gente vai para o tópico 2, tá? A mordomia na ação social da igreja. Número 1. A assistência social no Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui um embasamento bíblico sobre essa prática, tá? De assistir as pessoas. No Antigo Testamento, encontramos o fundamento para a obra de assistência social. E nós encontramos em 3 lugares. Nós iremos ver agora. Tópico A. Nos Salmos. Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Está lá em Salmos 37, 25. Certamente, já com idade avançada, o salmista podia concluir que o Jeová Jireh não desampara jamais aqueles que o servem. Salmos 82, 3 e 4. Tópico B. Outro fundamento, lá no Velho Testamento. Nos Provérbios. O sábio escreveu: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Está em Provérbios 29, 7. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade de nossos irmãos. Tópico C. Lá nos profetas também tem esse fundamento bíblico. Isaías, o profeta messiânico, clamou pelos necessitados. Está lá em Isaías 1,17. Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. Está lá em Jeremias 22, 3. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir, protestando contra Jerusalém.
pela sua omissão em atender aos pobres. Está lá em Ezequiel 16:49. Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo órfãos, viúvas e estrangeiros. Está lá em Zacarias 7, 9 e 10. Agora o tópico 2. Assistência social no Novo Testamento. Lá também tem um fundamento bíblico. Aqui também encontramos fundamentos para a obra de assistência social. Vamos ver? Tópico A. Nos evangelhos, Jesus, em seu ministério, multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. Está lá em Mateus 14, 13 e 21. Mateus 15, de 29 a 39. Isso indica que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. E a nossa igreja, a Igreja Batista de Jacari, também tem essa prática, recolhendo, dos membros, um item que vai vir a compor a cesta básica, dessa forma, suprindo a necessidade da alimentação, de alguns irmãos, de algumas famílias, que se chama Cesta do Amor. Tópico B. Nos Atos dos Apóstolos, os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Tal trabalho foi considerado pelos apóstolos um importante negócio. Está lá em Atos 6, de 1 a 6. Dentre as características da igreja primitiva, vemos que os crentes tinham tudo em comum. Está lá em Atos 2, 44, 45. E o tópico C. Nas epístolas. Vocês sabem o que significa epístolas? Isso mesmo, cartas. O apóstolo Paulo, quando escreveu suas cartas para as igrejas, o apóstolo Paulo, ensinando sobre os dons, dá ênfase ao ministério de socorro aos pobres e carentes. Está lá em Romanos 12, 8. O apóstolo Tiago, de início, em sua carta, já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção. Está lá em Tiago 1, 27. Pois a fé sem as obras é morta em si mesma. Tiago 2, 17. O que seria isso, hein? A fé sem as obras é morta em si mesma. Gente, quando você crê em algo, isso flui de você se tornando numa prática, em atitudes. Então, se nós cremos no Deus vivo, isso vai exalar de nós atitudes que confirmam isso, ok? Tópico 3. Agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Aleluia! Não precisamos de parâmetros ou modelos sociopolíticos para acolher e cuidar dos necessitados. Todos os modelos humanos estão sob corrupção e tais ideologias sustentam 2 objetivos: escravizar pessoas e perpetuação no poder. O fundamento da igreja local para a prática social está nos salmistas, nos profetas, em Cristo e nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. A igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós e, portanto, devemos amar o nosso semelhante. Amém. E vamos agora ao tópico 3. A mordomia dos crentes na igreja local. Qual é essa igreja local? A minha, como eu falei no início, é a Igreja Batista de Jacari. Então vamos lá entender um pouco melhor qual é a minha e a sua responsabilidade como membro da igreja? Em primeiro lugar, é preciso congregar. É notório o crescimento dos desigrejados. Você já ouviu essa expressão? Desigrejados. Vamos entender melhor do que se trata, Pouco mais adiante, porque é pano para manga.
Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre esse fenômeno, realmente, porque uma coisa puxa a outra. Entretanto, um dos maiores perigos deste movimento é esta falsa ideia. Já que a igreja sou eu, não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Olha o perigo desse discurso. Ora, não é isso que a Bíblia ensina, mas exatamente o contrário. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, está lá em Hebreus 10, 25, que a gente leu lá no início. Quer sua igreja local seja grande, quer seja pequena, ou um ponto de pregação, alegre-se em orar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os dons espirituais e assistir aos mais necessitados. Tenha a alegria de congregar. Ame a Cristo, o cabeça, mas ame também a igreja, o seu corpo. Bom, estamos vivendo numa época, né, que devido nessa pandemia toda aí, nos vimos obrigados a respeitar essa questão do distanciamento social e mais do que nunca isso tem se tornado uma verdade muito forte dentro de mim, acredito que de vocês também, né, a importância, né, de estarmos juntos em comunhão, no mesmo local para adorar, né, ao nosso Deus. Eu tenho sentido muita falta, acredito que vocês também, mas em nome de Jesus eu creio que tudo isso vai passar. Os dias estão contados para a gente poder estar nos reunindo, né, juntos, alegres, no mesmo lugar para adorar o nome do Senhor, né? Isso é ser igreja também. Bom, nós estamos já indo para quase o finalzinho, hein? Agora a gente vai para o tópico 2. Líderes cristãos como mordomos. Qual é a responsabilidade dos líderes? Os pastores das igrejas locais, como mordomos cristãos, têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus. Nosso Senhor ensina-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Ele lavou os pés aos discípulos e ensinou: entendeis o que vos tenho feito? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Está lá em João 13, 12, 15. Aqui está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros, inacessíveis aos humildes servos do Senhor, mas todos devem fazer parte da irmandade da bacia e da toalha. Olha que expressão interessante, né? Irmandade da bacia e da toalha. O que isso significa? O serviço. Essa perspectiva consciente da liderança evangélica é o mais eficaz antídoto contra o orgulho. Realmente, gente, se não tiver isso, com essa certeza no coração de que veio para servir, realmente, né, a altivez e o orgulho toma conta do coração do homem. E Jesus é o nosso maior exemplo, né? A todo tempo servindo e até hoje nos serve, né? E o seu maior serviço para conosco foi a salvação, né? Aleluia, glória a Deus por isso. E agora o tópico 3. A mordomia dos membros e congregados. Agora falou comigo, com você também, né? Numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus conforme a sua capacidade, orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos e afastados, liderando e apoiando ministérios e realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia. João 9, 4. Você tem trabalhado na causa de Deus, no reino de Deus? Você tem prestado esse serviço na igreja local? É para pensar e ainda está em tempo de servir ao Senhor dessa forma também. Vamos à conclusão?
A mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja local em que você congrega, no meu caso, na Igreja Batista de Acari. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Amém? Bom, foi um estudo rápido, mas muito edificante, né, para a minha vida. Foi muito edificante, espero que tenha sido para vocês também, para refletir sobre a responsabilidade que nós temos como parte do corpo de Cristo, que é a igreja e onde nós estamos, que é a nossa igreja local. Vamos ao questionário? Bom, para quem tem a literatura impressa, né, espero que tenham feito, mas para quem não tem, pode estar acessando lá na página, né, da IBA, né, no aplicativo da Igreja Batista de Acari, que lá tem à disposição para quem desejar conferir. E eu vou estar fazendo aqui as perguntas e espero que vocês aí consigam acompanhar e se lembrar do que foi dito aqui para conseguir responder, ok? Número 1. Quem são os mordomos da palavra de Deus hoje? Você se lembra do que a gente falou lá no início? Quem são os mordomos da palavra de Deus hoje? Vamos ver? Eu respondi aqui, ó. Pastores, discipuladores, educadores cristãos e professores da escola dominical. Ok? Essa é a resposta da pergunta 1. Número 2. Qual a melhor maneira de se exercer a mordomia da palavra de Deus? Qual é a melhor maneira? Você se lembra que a gente falou? Vamos lá. Evangelizar todos os tipos de pessoas. Proclamar a palavra a tempo e fora de tempo. Pergunta 3. A quem foi confiada a grande mordomia dos dons espirituais? A quem foi? Você lembra que a gente conversou aqui a respeito? Vamos à resposta? A Igreja de Cristo, ou seja, aos salvos, para que se confirme a pregação da palavra, a fim de glorificar a Cristo. Amém? Número 4. Em que está o fundamento para a nossa prática social? Em que está o nosso fundamento? Claro e lógico, na palavra de Deus, né? Nela toda. Temos lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E a resposta que eu coloquei aqui foi a seguinte. No Antigo Testamento, nos Salmos, Provérbios e Profetas. E no Novo Testamento, nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos e Epístolas. Que nós aprendemos que epístolas são as cartas de Paulo. Número 5. Essa achei muito interessante, foi a que eu mais gostei. Qual dos 3 tópicos do ponto 3, a mordomia dos crentes na igreja local, mais lhe chamou a atenção? Explique. Bom, isso daí, gente, é uma resposta pessoal. Você vai escolher o que mais te chamou a atenção e vai explicar por quê. E eu fiz a minha escolha. Eu escolhi o tópico seguinte. Em primeiro lugar, é preciso congregar. Gente, isso daí é algo assim que eu tenho muita convicção disso, né? E me chamou a atenção justamente devido a essa corrente, né, dos desigrejados. Então, eu dei a seguinte resposta. Chamou-me a atenção, pois entendo essa corrente dos desigrejados como um ato de rebeldia, por não querer submeterem-se a algum tipo de liderança, fugindo assim de suas responsabilidades como parte do corpo, tendo uma prática de vida longe dos princípios cristãos. Então essa é a minha forma de entender, né, essa corrente aí dos desigrejados. A Bíblia ela é bem clara quanto à questão da congregação, de congregar, né, de fazer parte de um grupo local.
E eu vejo realmente dessa forma, que esse pensamento, essa corrente, ela legitima essa rebeldia diante do Senhor, porque a Bíblia nos ensina de uma forma e o homem, na sua arrogância, vem querer trazer um outro tipo de discurso, para poder não querer se submeter a algum tipo de liderança. Né? Porque o ser humano ele tem muita dificuldade de se submeter, né? Então, eles não entendem que o líder, né, o pastor, ele é o anjo do Senhor, né, aqui na terra. Abaixo de Deus, é ele que é usado pelo próprio Deus para nos orientar acerca da palavra. E muitas pessoas não entendem dessa forma e não querem se submeter. Então, até para poder não fazer prestação de contas, né, e ter uma vida assim totalmente fora dos princípios cristãos. Então, é dessa forma que eu entendo. E essa foi a minha resposta. Espero que vocês tenham gostado de ter ficado comigo até aqui e que essa palavra tenha edificado a sua vida, assim como edificou a minha também. Eu agradeço pela oportunidade. Para mim é uma alegria, né, muito grande de poder contribuir com uma igreja local, com a minha igreja local, né, a Igreja Batista de Jacari, podendo, né, estar gravando esses estudos para a edificação não somente, né, dos alunos, dos adolescentes, mas para a minha própria vida, né, quando eu estudo a palavra de Deus. Espero que também tenha sido um momento assim edificante na sua vida também, para você que está terminando, né, de assistir esse vídeo. Que Deus a todos abençoe profundamente e possamos, né, o mais rápido possível, vamos orar nesse sentido, para que possamos estar todos juntos congregando no mesmo lugar, né, esperar passar tudo isso e poder abraçar, matar a saudade, né, enfim. Então vamos orar para encerrar esse momento e que Deus a todos abençoe. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra tão rica, Senhor Deus, que me fez aprender mais um pouco de Ti, sobre os Teus mandamentos, sobre o que o Senhor espera da Tua igreja, sobre o que o Senhor espera sobre mim. Que o Senhor venha nos edificar através da Tua palavra, nos fazendo ter atitudes e comportamentos que o Senhor espera de nós, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Abençoa, Senhor Deus, a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha nos dar um domingo próspero, abençoado, Senhor Deus, repleto de paz. E que possamos nos encontrar logo mais às 18 horas, mesmo distante, mas no mesmo espírito, adorando o Teu santo nome no culto às 18 horas. Esta oração que te faço, agradecida por tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus a todos abençoe e tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Estou com muita saudade de vocês. Tchau.